Fala galera, beleza? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo no nosso canal. O vídeo de hoje a gente vai falar do GCRI, o fundo de CRI aí da Galápagos. Vamos ver como é que tá o fundo, dar uma atualizada no mês dele. Esse fundo, pessoal, que eu acho bem interessante. Os fundos da Galápagos, como um todo, são fundos interessantes, bem relatório muito bom. A gestão está sempre disponível aí para conversar. Então, eu acho isso legal, acho isso bem legal. E é um fundo que paga muito bem, inclusive, né? A gente vê aí que o último dividendo dele foi 1,35, que dá um yield bem legal, anualizado 16,5%. Tá bom, não tá ruim não. É um fundo pequeno, né? Tem 114 milhões de patrimônio, por isso ele tem seus 3 mil cotistas, mas ele tá aí crescendo devagarinho, assim como o irmão dele, o GCRA, né? Ambos os fundos. O GCRA nem tanto, que ele já conseguiu dar uma estilingada. O GCRA já está com quase 200 milhões, mas esse fundo aqui é um fundo que você entra para bancar a ideia mesmo do gestor. Você quer entrar porque você confia, porque você gosta, que você assiste o live do cara e tal. E aí você vai bancando a ideia e vai crescendo junto com ele. Vamos ver aí como é que vai ser. Esse fundo fez uma emissão um tempo atrás, não captou tanto assim, mas tá indo devagarinho. É difícil, pessoal, crescer um fundo, mas é um momento que a gente tá vivendo agora, né? Um monte de juros altos, todo mundo correndo para renda fixa e tal. Imagina um fundo desse sendo lançado 2, 3 anos atrás, já estaria aí com meio bi facilmente, aquele frenesi que foi. Então vamos aguardar. Esse aqui é aquele estilo de fundo que você vai entrar agora e daqui a 2, 3 anos, quando for o próximo frenesi, você já vai estar dentro e aí você vai só aproveitando, vai só surfar a onda. Então vamos aguardar. Mas eu acho uma tese interessante, um fundo interessante, relatório muito bom. É um dos melhores relatórios de fundo de CRI que a gente tem na indústria. Isso é um fato, é um fato. Vocês conseguem ver só pelo tamanho dele, 39 páginas, e na parte de descrição dos ativos, que é praticamente metade, é extremamente detalhado de como é que é cada CRI e tal. A gente vai ver durante o vídeo aí. O fundo distribuiu em 35, yield muito bom. Durante o mês eles fizeram 7 novas aquisições aí, sendo 5 delas táticas. O que é alocação tática? É uma alocação que ele vai comprar para girar, e ele já girou, foi um negócio assim, extremamente tático mesmo. Então ele comprou, teve um caixa melhor remunerado, e aí, na data que esse relatório foi publicado, que foi no dia aí 22/7, ou 21, geralmente a data que eu salvo é sempre no dia ou no dia depois, mas enfim, dá pro dia 22, eles já tinham vendido essas operações. Então foi um giro bem rápido, só para o caixa não ficar lá paradão em liquidez diária que não rende tanto. Você bota no CRI, rende um pouquinho mais e tal. É interessante. Quando dá para o gestor fazer alguns giros rápidos, acho bem interessante e que se deve fazer sim. E geralmente quando eles fazem esses tipos de giros, é uma operação já casada, já tem um outro fundo, tipo, ele compra e aí tem um outro fundo que está passando por emissão e recebeu os recursos. Vamos imaginar um cenário agora teórico, não que foi esses players, mas ele comprou 5 CRIs que sei lá, o VGIP ia comprar. Aí ele compra pro VGIP, fica segurando. A hora que o VGIP fala, eu tenho dinheiro, me dá aí, eles vão lá e fecham a negociação. Tipo, faz um pequeno warehouse assim para outro fundo, ou não para outro fundo, pode ser para uma pessoa, algum granfino, o cara tem muita grana e tal. E aí e pegou do fundo. Esses negócios são bem comuns, viu, pessoal? Tem muito esse tipo de coisa de um fundo comprar um CRI para o outro, ou alguma instituição, ou um player, né? Geralmente essas casas que tem aquelas administração daqueles private equity muito grandes, né? Aquelas fortunas de famílias e tudo mais. Isso aí você vê acontecendo de vez em quando, mas nada anormal. Sempre quem está comprando para entregar para o outro é remunerado por isso. Tá? Ninguém faz assim de graça, né? Às vezes, quando rola o de graça é quando é 2 fundos da casa, aí beleza, né? Mas quando é o terceiro, assim, geralmente não é o caso. Mas enfim, de toda forma, eles compraram aí 2 CRIs, que foi esse lote 5 aqui, IPCA mais 10, uma taxa bem boa. Um loteamento lá perto de Campinas.
esse fundo tem muito loteamento, muito residencial, né? Isso aí já é uma das características dele. Já nesse multitrans aqui, é uma unidade lá em São Luís, multitrans, uma empresa de logística. Então, são aí armazéns. A gente vê aqui, tem as garantias e tal. Ele comenta um pouco do Carvalho Hosken, que todos os fundos comentaram, né, sobre ele. Esse CRI tava um monte de fundo que assim, a Carvalho não pagou a PMT na data prevista, teve um atraso aí no pagamento. E com esse atraso eles ativaram uma cláusula automática, né, de assembleia. Tipo, o cara não pagou, já vem uma assembleia, ó, pré-pagar. Não tem nem como, tipo, a assembleia não existe não ter, ela já vem de cara. E aí, como eles já tinham feito esse pagamento, ficou tudo bem, não aconteceu nada nessa assembleia. Teve aí alguns. A gente viu vários. Bom de você ver vários fundos falando desse assunto, que você vê várias versões, né? Por exemplo, no FEX BTCR eles pediram mais garantias. Nesse fundo ele mostra, dá uma geralzona do que aconteceu. No HCTR também falaram. Enfim, no DEVA também. Então acabou. No SNC o gestor veio no Instagram e falou. Então acabou que todo mundo falou da situação para explicar, e a gente ficou bem por dentro do que estava acontecendo. O problema maior da Carvalho é que ela tem problema de liquidez. Porque é uma empresa gigantesca, ela tem problema de liquidez, e ela tá para vender um terreno, não sabe o mesmo valor, mas vão utilizar esse terreno aí que vai ser vendido para bancar, para dar liquidez aí para as dívidas dele. Então a gente vai acompanhando. Ele traz um ponto legal aqui, ó, que a gestão já tem operações prontas para alocação, só que eles não liquidaram essas operações, já que tem uma previsão de PCA negativo nos próximos meses. Então, a gestão está segurando as alocações para não alocar e logo depois acontecer aí o do IPCA vir negativo e tal. Então, bem estratégico, né, esse movimento. Aqui nas movimentações a gente vê as duas que ele comprou, algumas aumentos de posições que ele já tinha, os CRIs diversos aqui, que foi o que a gente comentou lá daqueles CRIs que ele comprou e já vendeu, 2,8 milhões IPCA mais 8,6 e vendeu por também IPCA mais 8,6. Aqui um pouco da alocação e o spread. A gente vê que é um fundo muito focado em IPCA, ao contrário do GCRA, né? Eu vou trazer algumas comparações com o GCRA, por ser da mesma casa, mas enfim. Ao contrário do GCRA, que já está 50-50, esse aqui não, ele se manteve aí no CDI. No CDI não, manteve no IPCA. E a gente vai ver aí como é que ele vai passar nos próximos meses. Um ponto que nos dá um certo alento para isso é o seguinte: ele tem um resultado acumulado de 75 centavos, isso aqui já ajuda a dar um up na distribuição, e ele tem também, vou sair da ordem para a gente poder ver, ele tem um pouco de resultado acruado aqui pela inflação. Vamos lá. Ele tem 2,78, tem bastante, e a gente consegue ver que esse dinheiro ele vai sendo destravado. E ele pode também vender algum desses CRIs, girar esses CRIs para destravar esses valores. Os valores estão aqui no cantinho. Eu até marquei esse de 61 centavos, que é bastante, né? Então, se ele faz um giro com esse CRI SEB aqui, ele consegue destravar muita coisa, junto com o que ele já tem lá acumulado. Ele consegue segurar um pouco a distribuição nesse segundo semestre, que tudo indica que vai ser um semestre estressado num certo ponto para os fundos de CRI. Essa questão de pagamento, né, com o IPCA, se vier e tudo indica que julho já vai vir bem próximo a zero ou até negativo. Se vier 2-3 meses negativo ou bem próximo de zero, a gente vai ter aí rendimentos bem aquém do que a gente está acostumado. Então a gente vai acompanhando o GCRI. Como eu falei, né, ele tem a reservinha dele aqui. Então a gente vai ficar de olho. Ele sempre ele vem crescendo essa reserva. E a gente vai acompanhar aí nos últimos. Como é que vai ficar essa distribuição dele. De toda forma, pessoal, a carteira dele já tem um spread legal, né? 9,33 aí já dá uma respirada melhor aí por seu cotista nesse ponto. A gente sempre tem que olhar a questão da taxa média, olhar como é que o fundo apura o lucro. No caso, fundos que apuram lucro caixa, igual esse cara faz, igual tantos outros fazem,
vão sofrer menos. Os que alucram os que apuram por competência vão sofrer mais. Os Kineias, a maioria dos high yields e tal vão sofrer um pouco mais. Claro, a gente tem que ver o que tem de resultado acumulado, mas de toda forma, a tendência é que esses players sofram um pouco mais nesse momento. Quando sofrem o que eu falo em relação ao yield, né? A gente consegue ver aqui, ó, o resultado, a distribuição e o lucro. Então ele teve o resultado em junho de 1,76, distribuiu 1,35 e botou, e tá com 75 acumulado aí. Vamos ver os próximos meses. Eu tô bem curioso para ver, pessoal, as duas próximas rendas do fundo, porque não só dele, mas de como toda a papelada no geral, porque a gente vai ter aí a deflação, possível deflação que vai ter agora em julho, só vai impactar daqui a 2 meses, então só vai impactar lá em setembro. Então os fundos têm 2 meses para fazerem algum tipo de reserva e tal. Então às vezes pode ser até que os fundos reduzam um pouquinho a distribuição, saiam de um patamar aí. Aqui tem até as distribuições históricas dele, a gente consegue ver aqui. Saiam de um patamar um pouco mais elevado para um patamar um pouquinho mais abaixo, que ainda assim vai dar um yield bom. Por exemplo, o GCRIP manter 1,35, pô, já tá ótimo. Conseguir segurar um patamar um pouquinho mais baixo e com isso represar um pouco de rendimento para conseguir deixar de forma mais linear. Vamos acompanhar. Eu tô curioso, sinceramente, tô bem curioso. Os próximos 2 meses vão dar muita luz pra gente poder entender como é que vai ser. Se a gente vê os fundos, a grande maioria dos fundos segurando o resultado, você já pode se preparar aí que eles já estão se ajeitando, se ajustando para o possível baque no rendimento. Mas vamos acompanhar. As últimas distribuições dele, a média de 1,26, tá bom, tá um bom pagador. Se colocar o VP dele, que é por volta de R$100, cara, dando um yield muito bom. Um yield muito bom. E esse fundo, vou mostrar para vocês aqui. O VP dele está em 97. Outro dia eu vi esse fundo, ele está sendo negociado em 97, VP 97. Outro dia esse fundo bateu tipo 93, 94. Como ele não tem uma liquidez muito grande, tem algumas variações meio bruscas, mas o dia estava quase R$90, então imagina você pegando ele a R$90 e recebendo 1,35, 1,55 de yield. Putz, fica muito bom, fica um baita pagador de yield. Aqui na carteira dele tem algumas posições que eu marquei. São posições um pouco mais concentradas do PL, principalmente esse Seed 2 aqui. No restante, ele é bem diversificado, tirando esses flares aqui, no restante ele é bem diversificado. Lembrando, pessoal, é um fundo pequeno, um fundo de 100 milhões, e ele está, desse jeito que ele está hoje, já está razoavelmente bem. Eu tenho certeza que se ele fizer uma emissão igual o próprio GCRA fez, e dobrar de tamanho, ou conseguir mais uns 30, 40, 50 milhões de reais, ele consegue deixar essa carteira bem mais diversificada e fazer com que essas posições aqui, que estão um pouquinho mais elevadas, fiquem uma representação bem menor, né? Vamos acompanhando. Ele ainda tem muito caixa, né? 10% aí praticamente em caixa, então a gente também fica monitorando quais serão as próximas alocações. O gestor já falou pra gente, né, que ele está atrasando a liquidação. Pode ser aí que saia mais para o final do ano. Consideração das operações sempre em São Paulo, isso é padrão de todo fundo de CRI. Os indexadores, como eu comentei, né, 81% no IPCA, mais 9,33%. O grosso é IPCA, não tem muito como fugir disso. E os setores é bastante residencial, ele tem muito residencial. O grande foco dele é o residencial. O tipo de ativo, já comentamos, né? Exposição para carteira, muita série única. Tem um pouquinho de nada de mezanino, mas não tem nada subordinado, né? Bem interessante ver isso. E o devedor aqui a gente vê como que estão aí cada um dos devedores. E aí ele tem bastante coisa empulverizada, né? Que isso aí são vários devedores. A liquidez dele tá indo, pessoal. Tá caminhando, não é a melhor liquidez de todas, mas tá indo. Sabe? A gente vê aí 250 mil para um fundo de 100 milhões, tá dentro de mais ou menos do que a gente espera. Ele tem que ganhar tamanho, não tem muito o que fazer. Ele não tem muito para onde correr, não tem muito o que fazer. É fazer uma missão e tal, e aí aumentar a base de cotistas. Igual ele fez no GCRA. A gestora já sabe o que fazer, o que tem que ser feito, né? O número de cotistas
por mais que são poucos, vem crescendo bem, né? O produto vem ganhando aí tração devagarinho, a gente vê que cresce aí nos últimos meses, a gente vê que cresce mais ou menos 10% a mês, um pouquinho, mas tá indo. Tem que ter paciência nesse primeiro momento. Aqui uma política de investimento, a gente consegue ver, né, que a gestão, como ela trabalha, ou generação, que ele explicando um pouco o que é o que, né? Contato direto com potenciais acidentes, devedores e operações de CRI. É aquela coisa que eu falo, senta o pessoal da Galápagos, senta o devedor e eles conversam, né, para tirar a operação do zero. Monitoramento das operações, aprovação, né, formação de documentos e tal, do diligence, etc. E estruturação. Então eles fazem tudo. Então você tem o CRI, por exemplo, o New Village, que deu aquele problema lá, né, que o devedor desviou os recursos. Foi um CRI que nasceu junto com a Galápagos, junto com a Rio Bravo, fizeram o CRI sair do zero. Então você tem um conhecimento desde do primeiro momento de tudo que está acontecendo na operação, você está bem por dentro aí. Claro, aquele caso foi um desentendimento no meio do caminho, mas enfim, essa é a pegada de você ter uma geração de estruturação tudo próprio, tudo você que faz o negócio nascer. Isso é bem interessante. Mais legal do que você pegar a operação do secundário e pegar o bonde andando, digamos assim. Aqui o escopo de atuação do fundo, a gente consegue ver as operações, né? Ele traz o risco principal corporativo, uma companhia, pulverizados, loteamentos, home equity, rendimentos, coobrigação, garantias, LTVs, localização. Bem legal isso, né? Do diligence, todos os contratos envolvidos, exposição máxima. Então, tem todos o perfil que o fundo vai seguir, não vai fugir muito disso. A parte da questão que eu comentei da inflação que está acruada, né? A gente consegue ver, né? Ele traz uma tabela que tem um saldo, você consegue ver tudo que impacta aí no fundo, né? Toda a correção que tem. Então, cada um dos CRIs. Então, você sabe, se ele vender... tem um até maior aqui do que eu marquei, esse aqui de 78 centavos, o CID 2. Enfim, ele vendendo qualquer uma dessas operações, ele destrava esses valores para poder pegar e passar para a gente isso aqui em forma de rendimentos. Então, vamos acompanhar, vamos ver. Segundo semestre, a gente vai ver as gestões de CRI trabalhando bastante nessa questão de um possível giro, de destravar a inflação, segurar rendimento para distribuir mais para frente. Então, o segundo semestre a gente vai ser bem interessante para a gente ver quem é quem, que é aquela coisa, né? O pessoal fala que quando a água desce, você vê quem está nadando pelado, né? Então, vai ser bem interessante ver quem está preparado e quem não está. E nesses momentos de estresse, assim, entre aspas, porque não é um estresse, é uma coisa, querendo ou não, a deflação é uma coisa boa, vai deixar todos esses devedores dar uma respirada. Eu falo que é um estresse porque a gente tem um produto que é feito para pagar dividendos. Então, se ele tem uma coisa que é a deflação jogando contra o pagamento de dividendos dele, né, segurando os dividendos, fazendo com que o patamar caia, é um estresse para ele. Então a gestão tem que trabalhar para evitar que caia muito e conseguir manter num patamar mais elevado. De toda forma, nós vamos ver quem é quem nessa história aí, ver os gestores e tal. Vai ser um momento bem legal para você pegar sua carteira de CRI e olhar e falar, cara, putz, esse gestor aqui foi super bem, o cara girou, o cara represou e tal, olha só, o fundo não teve aquela queda brusca de rendimento, olha esse aqui não fez nada, a deflação veio, ele, do jeito que veio, ele continuou, ele não mudou nada, não fez nenhuma estratégia para tentar evitar que o rendimento caísse ou não, enfim. Então, vai ser um momento interessante para a gente ver quem é quem. Aqui no portfólio, na parte de portfólio, que é o que eu falei que é legal, que é que faz com que esse fundo tenha um dos melhores relatórios aí do mercado, é justamente isso. Ele tem uma página para cada CRI da carteira, com fotos, explicando o que é o que os caras estão fazendo, o que os caras estão comprando. Enfim, é muito diferenciado isso aqui. É muito diferenciado. São poucos os fundos de CRI que trazem uma descrição decente. A grande maioria traz, tipo, numa tabela como essa aqui,
ia estar, tipo, devedor e tudo mais, uma foto da operação e um texto de 3 linhas explicando o que que é. Não, nesse aqui tem tudo que a gente precisa. Tipo, lastro, UIF, taxas, um resumo, as garantias, um pouquinho sobre a empresa. Então, eu sugiro para vocês depois, eu não vou ler tudo, o pessoal fica assim, um vídeo fica muito longo, mas dá uma olhada, dá uma lida, dá uma sapiada aí nas operações todas que estão aqui nessa tabela aí. A gente vê algumas aqui, tem até gráficos, tudo, tipo, enfim, é bem completo. É um dos melhores relatórios. Um dos melhores relatórios quando se trata de fundo de CRI. E como eu falei, é um fundo pequeno, ele tem que ganhar atração, ele tem que ganhar tamanho, tem que ganhar volume. E isso só o tempo vai deixar com que ele ganhe. Não tem como, né, forçar a barra, né? Então a gente vê a gestão aí pé no chão, não é aquele frenesi de emissão em cima de emissão e tal. Essa gestão eu poderia muito bem fazer igual a Valora faz. Joga lá na base XP, fala XP, toma aqui R$ 4 por cota de taxa, se vira, eu quero que faça toda a captação. E tivesse captando a roda, aumentando o número de cotistas, mas a taxa é 4%, dane-se, eu quero crescer. Eles não, eles são bem pé no chão, muito pé no chão. Eu acho isso bem interessante quando eu converso com gestores. Eu já fiz live, né, com o gestor desses fundos, o Felipe, né? Tem live aí no canal, depois se você quiser dar uma pesquisada. E é pé no chão, gestão pé no chão. Para mim é um dos principais pontos, beleza? Então fica aí o vídeo, até a próxima, fui!